Olá, no Repórter Eco de hoje você acompanha uma viagem de volta ao passado para ver como era o Brasil no tempo dos dinossauros. Conheça também o projeto que se tornou referência mundial na conservação da tartaruga marinha. E ainda hortas urbanas ocupam terrenos ociosos de São Paulo. A Associação de Agricultores da Zona Leste da capital paulista promove o plantio de alimentos orgânicos em áreas cedidas. O Tamar completa 38 anos como uma iniciativa de sucesso na preservação deste réptil, muitas vezes vítima acidental da pesca em grande escala. E um livro revela as paisagens e os animais que viveram no território brasileiro há milhões de anos. Crescem as áreas de cultivo de alimentos orgânicos em plena cidade de São Paulo. Na região leste, a Associação de Agricultores amplia as hortas urbanas em terrenos ociosos. Capuchinha é flor comestível, deixa a salada mais bonita. Peixinho brota espontaneamente no solo. São plantas alimentícias não convencionais, muito nutritivas. Na horta Sabor da Vitória, no distrito de São Mateus, zona leste de São Paulo, os agricultores Terezinha e José Nildon Matos cultivam alimentos orgânicos. Não usam agrotóxicos. O terreno foi cedido pela Eletropaulo, concessionária de distribuição de energia elétrica. Realmente o médico fala assim, você precisa se alimentar melhor. E quando o médico fala que precisa se alimentar melhor, ele fala também, sem querer falar, mas ele fala de produtos verdadeiros, de produto que não tem veneno nenhum. Eu gosto, é maravilhoso, é uma terapia para quem vem dentro de 19 anos dentro de uma empresa. Eles integram o grupo de cerca de 30 produtores da Associação de Agricultores da Zona Leste. 12 são certificados pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. A ideia do trabalho coletivo surgiu em 2002, quando funcionários da Prefeitura de São Paulo mapeavam rios e nascentes da região e descobriram que agricultores vindos do interior do estado, do Paraná e do Nordeste mantinham o hábito de plantar e trocar mudas. Quase que 100% dos agricultores que participam da associação, eles são de torres de transmissão, das concessionárias de energia. Aqui a gente tem 2 concessionárias que cedem essas áreas, mas também tem da companhia de água, tem terrenos que são cedidos pelo Estado, que são escolas, a escola cede um espaço para o agricultor, tem áreas que são da prefeitura. De terreno em terreno transformado em horta, a cidade de São Paulo vai mudando. Aqui já teve de tudo, muita pedra, entulho, lixo, mato alto. E essa é uma história de transformação não só do espaço, mas dos agricultores que trabalham aqui. Uma história de recomeço, de retorno às origens. Meus pais, minha família toda, todos baianos e todos agricultores. E aí eu tinha um sonho de vir para São Paulo. Aqui ela vendeu cachorro-quente, produtos para casa, montou loja. 10 anos longe da terra e veio a depressão. A cura começou quando ela conseguiu autorização para plantar num espaço ocioso na área de um posto de saúde. Nunca larguei essa oportunidade de plantar no vaso, de cuidar do terreno do vizinho, que não estava fazendo nada, eu pegava emprestado até ele precisar do terreno. Sempre plantei tudo para mim no meu próprio vaso, para mim consumir. Eu falo do produto, falo do meu trabalho para o pessoal com orgulho, entendeu? A população, ela vê um espaço desse e ela começa a preservar, ajudar, ela vem aqui, quer saber o que está acontecendo, vem visitar, então isso é muito bacana.
Além de apoiar os agricultores com assistência técnica agroecológica, a associação iniciou o trabalho de produção de mudas a partir de sementes orgânicas. Se você não produz a muda orgânica, ela já vai com o NPK, que é um produto químico potente. Então ele vai estar nas mudas, quando o agricultor levar para o solo, vai estar na planta que o pessoal vai consumir. A agricultura urbana gera trabalho e renda. Verduras, legumes e frutas são vendidos nas feiras livres orgânicas. Eu peguei o costume e não adianta, eu não consigo comprar na feira normal. A pernambucana Sebastiana de Farias, uma das pioneiras nas hortas urbanas, mostra que os moradores da Zona Leste de São Paulo ganham muito ao comprar as verduras recém-colhidas direto no local da produção. A gente pega tudo aqui, fresquinho e sem agrotóxico. Nem precisa ficar na geladeira muito tempo. Não, porque é fresquinho, né? Então a gente consome saúde. A gente vê que é um laço assim muito amoroso, né? Com nós, com a terra, com o alimento que a gente produz. Então vale a pena, não é tanto pelo lucro, mas é pela harmonia da vida. Terra você pode plantar o seu próprio alimento, o seu próprio remédio, fazer o seu próprio tratamento com a própria terra. Então foi isso que a terra trouxe para mim de volta, que eu tinha perdido por 10 anos da minha vida e que agora eu me encontrei e jamais quero sair dela. Isso aqui é tudo que eu tenho hoje. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. Nova sonda da NASA, Agência Espacial Norte-Americana, pousa na superfície de Marte. A primeira missão da InSight será fazer um verdadeiro check-up, com registro de pulsação, temperatura e ultrassom do interior do planeta. Os astrônomos querem saber como são as profundezas de Marte, para explicar como evoluiu desde a formação do nosso sistema solar. As temperaturas da Terra podem subir entre 3 e 5 graus Celsius até o fim do século. É o que informa relatório divulgado pela Organização Meteorológica das Nações Unidas. Outro estudo que reuniu cientistas e profissionais da área médica de vários países mostra que o aquecimento global é a maior ameaça à saúde humana no século XXI. O Brasil desiste de sediar a Conferência do Clima das Nações Unidas em 2019. O governo federal alega falta de recursos. Ambientalistas dizem que a decisão se deve ao novo governo. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, já disse que o Brasil pode abandonar o Acordo Climático Internacional. A COP25 pretende avançar na implementação do Acordo de Paris, documento assinado por 195 líderes mundiais que prevê limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius. Em reunião em Buenos Aires do G20, grupo formado pelos 19 países mais ricos e a União Europeia, o presidente francês Emmanuel Macron citou a mudança na política brasileira. Disse que é contra assinar acordo comercial com as nações que não respeitam o Acordo de Paris. A biodiversidade ganha nova data comemorativa. 29 de novembro passa a ser o Dia Mundial da Onça Pintada. A data foi instituída na COP14, a Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica, realizada no Egito. A onça pintada é também símbolo brasileiro da conservação da biodiversidade. O maior carnívoro da América Latina é ameaçado pela caça ilegal, por conflitos com os humanos e pela destruição do seu ambiente natural. E aguarde, porque tem mais! O projeto Tamar completa 38 anos em defesa das tartarugas marinhas do litoral brasileiro. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Uma iniciativa se tornou referência mundial na conservação de um animal que surgiu na Terra há milhões de anos. É o tamar,
projeto que atua em estudos e ações para proteger 5 espécies de tartarugas marinhas encontradas no Brasil. A história do Tamar começou nos anos 80 com um grupo de oceanógrafos que estudava em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Eles fizeram uma saída de campo, foram ao Atol das Rocas para coletar material de estudo e se depararam com uma situação de ver pescadores matando tartarugas. E propuseram então um levantamento do que estava acontecendo no litoral brasileiro. Eles fizeram um levantamento em 4.000 quilômetros de litoral e identificaram 5 espécies de tartarugas marinhas ocorrendo aqui no país, dentre as 7 que existem no mundo. E o uso da tartaruga pelas comunidades litorâneas era muito intenso e descontrolado. Assim, em 1980 era criado o Projeto Tamar, hoje reconhecido em todo o mundo como uma das mais bem-sucedidas experiências de conservação das tartarugas marinhas. A proposta sempre foi proteger as espécies e mudar o cenário com pesquisa científica, educação ambiental, inclusão social e envolvimento comunitário, em especial nas áreas onde, no passado, a tartaruga marinha era usada como recurso de subsistência. Matava-se principalmente a fêmea adulta que estava indo desovar, porque é o animal no momento mais frágil, mais fácil de ser capturado, e coletavam os ovos. Então, se você mata uma fêmea e coleta os ovos, você impede a continuidade do ciclo de vida dos animais. Uma das estratégias para a conservação das tartarugas marinhas adotadas pelo Tamar foi justamente se aliar a quem há muito tempo conhece os hábitos e os locais de desova. A ONG ofereceu alternativas de geração de renda para as comunidades de pescadores artesanais, que de consumidores passaram a proteger a espécie e fazer da tartaruga marinha um atrativo para o turismo ecológico. Pescadores que sabiam mais, conheciam mais, foram os primeiros que foram trazidos para o Tamar como funcionários mesmo, para serem monitores de praia e localizarem os ninhos para que o Tamar pudesse fazer o monitoramento e a coleta de dados regular. E esse foi um diferencial e que o Tamar mantém isso até hoje, né? O Tamar entende que não tem como fazer a preservação dessa espécie se não envolver exatamente os atores que estão ali no dia a dia com esse animal. Aos 38 anos de existência, o projeto comemora o aumento do número de fêmeas das 5 espécies que desovam nas praias brasileiras. Nós estamos comemorando 35 milhões de tartarugas salvas ou devolvidas ao mar, que é um número bastante expressivo, né? Porque dentro da ecologia da tartaruga a gente calcula que 1 ou 2 em cada 1000 chegam à idade adulta. Ou seja, então em 35 milhões de tartarugas protegidas, é como se nós tivéssemos garantido em torno de 35 mil fêmeas, né, que estivessem chegando à idade adulta. Equivalem à proteção de uma geração das tartarugas, porque são animais que têm uma vida muito longa, demoram 25, 30 anos para chegar à idade adulta. Então as primeiras tartarugas protegidas pelo Tamar há 38 anos, agora são jovens fêmeas chegando à praia desovando e dando um impulso cada vez maior nesse crescimento da população. Henrique Becker explica que a captura acidental das tartarugas que morrem afogadas é um dos principais problemas. O Tamar, nos últimos anos, trouxe um teste para um tipo de pescaria, principalmente industrial, que é a pescaria do espinhel pelágico. É uma pesca em escala industrial que usa anzóis, e é um anzol no formato da letra J, e o Tamar trouxe a possibilidade de testar um anzol circular, mudou o modelo do anzol. E a gente conseguiu provar que esse anzol ele diminui a mortalidade, porque a tartaruga não engole o anzol e fica preso na boca e o pescador consegue tirar. O biólogo também fala das experiências feitas para reduzir a captura acidental de tartarugas, no caso da pesca artesanal, feita com redes. O experimento nós fizemos mostrou que a maior parte das capturas acontece durante o dia, né? Porque as tartarugas estão mais ativas de dia e se enroscam nas redes. Então à noite elas estão repousando e a rede pouco captura tartarugas. Então se eles pescarem só no período noturno, eles vão manter a captura de pescado e vão diminuir em quase 80% a captura de tartarugas. Então esse é o tipo de estratégia que a gente vem buscando, né? Através da pesquisa científica, buscar soluções que minimizem a captura ou a mortalidade dos animais. O
lixo plástico nos mares e oceanos também tem se tornado uma das maiores ameaças às tartarugas marinhas. 40% das tartarugas que dão entrada no tratamento e vêm a óbito tem plástico no trato digestivo. E não é um pedaço ou outro, são muitos pedaços de plástico. Então elas estão comendo plástico continuadamente. Para não ter plástico no mar, o ser humano tem que mudar o comportamento, a forma de ser, de consumir, repensar a questão das embalagens, da necessidade de alguns produtos. Então tem que haver um repensar do jeito de viver. Deixa a tartaruga nadar, deixa a tartaruga ir pro mar. Deixa a tartaruga nadar, deixa a tartaruga ir pro mar. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. O curioso círculo azul escuro no meio do mar turquesa do Caribe. O Great Blue Hole, ou Grande Buraco Azul, é uma depressão marinha localizada no Belize, pequeno país da América Central, conhecido pela transparência das águas e pelas praias paradisíacas. O círculo quase perfeito fica na barreira de corais, distante 100 quilômetros da costa, bem no meio do oceano. Tem cerca de 300 metros de diâmetro e 125 metros de profundidade. O Great Blue Hole é, na verdade, uma caverna que se formou há milhares de anos, quando o nível do mar era muito mais baixo do que atualmente. O Grande Buraco Azul do Belize, um patrimônio natural que conta parte da história da humanidade. Veja a seguir. Conheça a obra que revela a pré-história brasileira e seus dinossauros. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Uma viagem de volta ao passado para conhecer paisagens e animais que viveram no nosso território. O livro O Brasil dos Dinossauros revela um mundo fascinante. Das páginas do livro vem à tona o Brasil dos Dinossauros. O Brasil dos Dinossauros aconteceu ao longo de pelo menos 160 milhões de anos. Muita coisa aconteceu por aqui. Quando os primeiros dinossauros surgiram, essas terras estavam no interior de um megacontinente, o Pangeia, sofrendo com aridez. 60 milhões de anos depois, o Pangeia se desfez. Alguns milhões de anos mais tarde, esse supercontinente, o Gondwana, também se desfez e nasceu a América do Sul. Durante todo esse longo intervalo, muitas mudanças geográficas e climáticas aconteceram por aqui. Nós passamos por grandes desertos, tivemos regiões com planícies inundadas por rios, tivemos regiões com florestas e a vida acompanha essas mudanças. Luiz Eduardo Anelli, paleontólogo da Universidade de São Paulo, levou 4 anos para condensar tanta história no livro O Brasil dos Dinossauros. E o capítulo inicial da história desses animais começa justamente aqui. Os dinossauros mais antigos do mundo são conhecidos na Argentina e no Rio Grande do Sul. Os esqueletos deles aparecem em rochas nessas duas regiões. Bom, desse modo, até onde nós sabemos, os dinossauros apareceram por aqui. Já que são os esqueletos mais antigos, devem ser os primeiros dinossauros que existiram no mundo. No Brasil, 2 gigantes disputavam o título dos pesos pesados. O Australoposeidon, que foi um dinossauro que viveu aí
70, 80 milhões de anos atrás. Os seus restos foram encontrados na região de Presidente Prudente e foi um gigante titanossauro. Chegava a 26 metros, né? Um grande dinossauro. E temos um outro candidato ao maior dinossauro do Brasil, que é o Uberaba titã, encontrado, claro, na região de Uberaba. E este tem o seu esqueleto montado no Museu de Paleontologia em Peirópolis. É também um outro candidato, né? Viveu por volta de 70 milhões de anos atrás. O livro mostra que nem na pré-história tamanho era documento. Imensos dinossauros eram presas fáceis para mosquitos. Não era só o mundo dos dinossauros. Na verdade, tecnicamente, aquele era o mundo dos insetos. Os insetos estavam ali devorando a vida dos dinossauros. Nesse momento, 100 milhões de anos atrás, em todo o mundo, a diversidade de dinossauros começa a decair. De várias linhagens de dinossauros passa a decair muito provavelmente porque foram infectados com doenças e pragas e pestes disseminadas pelos insetos. Com tantas ameaças ao redor, estava decretado o fim dos dinossauros. Entre 68 e 66 milhões de anos atrás, houveram mudanças muito radicais no clima global. E isso causado, em primeiro lugar, por um extenso vulcanismo, mas não era um vulcão que entrava em erupção, era uma região inteira que cobria com lava regiões milhares de quilômetros quadrados com lava. E essas rochas, quando elas deixam o interior da Terra, elas degasificam, elas trazem gases para a atmosfera, provocando mudanças climáticas muito radicais, como aquecimento global, esfriamento global repentino. E quando as coisas já estavam bem ruins, um asteroide com 10 quilômetros de diâmetro, viajando a 30 mil quilômetros por hora, se choca com a Terra. Produz uma grande cratera com quase 200 quilômetros de diâmetro e esse impacto causou um apocalipse global. A obra, com ilustrações do paleoartista Rodolfo Nogueira, mostra ainda que todos os seres vivos estão ligados por um ancestral comum. E para conhecer todos eles, só mesmo viajando no tempo, de carona com a geologia. O tempo e o espaço estão tão fortemente entrelaçados que nós não conseguimos separar. Então, nós não podemos voltar no tempo ou ir para o futuro. Mas os geólogos e os paleontólogos encontraram uma maneira. De certa forma, o espaço se separou do tempo quando as rochas, ao longo de milhões de anos, escreviam a geologia, escreviam as mudanças climáticas, as mudanças nas faunas, as mudanças que ocorriam no mundo dentro das rochas. E apesar de nós estarmos hoje no tempo presente, nós podemos viajar para o mundo 60, 70, 80 milhões de anos atrás, quando os dinossauros ainda viviam. E você pode rever as reportagens pelo Cultura Digital. Baixe o aplicativo gratuitamente no seu celular. Acompanhe o programa também pelo youtube.com/Repórter Eco TV Cultura. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E a gente encerra hoje com uma frase da escritora Lia Luft. Não queremos perder, nem deveríamos perder. Saúde, pessoas, posição, dignidade ou confiança. Mas perder ou ganhar faz parte do nosso processo de humanização. Repórter Eco, até o próximo programa.